finalmente. Rapaz do céu, olha que saudade, hein? Uma semana sem ver vocês. Desde o último episódio, rapaz. Muito bom, continuando a nossa jornada pelo conhecimento, aprofundando não tão profundo, viu? Era tão profundo. Nossa, sopa quente aqui, só na bordinha. Mas é muito legal, de Atos, e hoje a gente está em capítulo 11 de Atos. De cara, curta, compartilhe, marque os amigos. Você está chegando agora na primeira vez, vá direto lá. Na verdade, não vai nem ser a primeira vez mesmo, você não conhece Jesus ainda, não vá nem para Atos, não. Volta na temporada de João. Tem coisa boa Assiste lá, a temporada de João inteira. Na minha ponta direita, ele, Ricardo Ribeiro. Ele. Dispensa apresentações. Estou na área. Do meu lado direito, ele, o Kojak. Eu. Careca. Desde quando careca? Desde bastante Desde que tempo. nasceu, na verdade. Eu só nasceu careca. voltei ao que era. Tem um João, amigo nosso, que ele fala que não nasceu o cabelo ainda. Estou muito jovem. As minhas filhas só vai ter, é só virar o contrário. Né? Faz sentido. Faz sentido. E no meio, rapaz, não menos importante, ele, o nosso legítimo exemplar dos hipsters. Ele mesmo. Original. Rapaz, quase advogado já. Cara, ele, André, vamos salve de palmas, André Vilela. Solteiro, tá solteiro? Solteiro, rapaz. Acadêmico, confederado da Sociedade Brasileira de Letras lá. De letras. Aliás, tem uma poesia que ele escreveu, Batom Vermelho, é isso? Batom Vermelho. Eu sou um conhecedor das poesias, André. Você que não sabe, procura aí, André Vilela, poesias. São boas poesias. Boa. Amém. E aí, negão, quer falar mais alguma coisa? Cara, eu quero que você não perca a chance de levar uma mensagem legal, leve, para aquele seu parente que você está tentando falar de Jesus para ele faz um tempão. O que você faz? Você compartilha essa publicação no seu Facebook e vai lá e marca o seu amigo. Marca lá, ô fulano, isso aqui, ó, muito legal. Queria que você assistisse. Queria que você visse e tal. E outra coisa muito legal, assim, deixa seu comentário. A gente quer criar uma cultura de começar a responder os comentários com mais frequência. Então deixa o comentário pra gente tentar responder o mais rápido possível. Também já em hippie, que acho que vai ser uma boa cultura, bem saudável. Muito legal. E aproveitando também, antes de começar o material direto, por que não fazer um hippie desse? Abre aquela câmera aberta ali. Por que um hippie como este aqui na sua casa? Por que não ter um na sua casa com seus amigos? A gente está aqui para te ajudar, volta para essa câmera aqui, está aqui para te ajudar a fomentar, a construir um hippie desse na sua casa. Vai ser muito legal ver, seja onde for, seja que país for. Sim. Tamo junto. O pessoal que tá, a Daiane da Irlanda que tá assistindo. O pessoal do Hip Boa Vista começou agora lá com meus amigos favela. O pessoal do Iracemápolis começou. A galera vai começar a ser muito louco. Bom, Panambi que tá rolando já tem um tempo. Tem mais gente aí. Tem o mundo todo aí. Tem um em Marte que tá agora com a expedição agora Isso, começar. expedição a Lua que foi e desviou pra Marte, né? Bom, parar de bobagem, vamos lá. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, do 11:22 até o 12:19, rapaz do céu. Hein? Bastante. Quantas páginas são? 1, 2, 3, 4, 3,5. Tá bom, vamos lá. Tá bom, vamos lá. O objetivo de hoje... Cara, você não falou nada, você tá bem? Eu estou bem. Que bom. Estou bem e de volta, muito bom. De volta. É uma honra, é um prazer inenarrável. Uma figura impoluta como o senhor no nosso meio. Muito obrigado, senhor. O objetivo de hoje, Andrezinho, é mostrar que o poder de Deus está acima e além dos poderes deste século e ninguém pode impedir a ação de Deus, a ação daquilo que Ele faz através das suas mãos. Amém? Amém. Posso ouvir um amém pentecostal? Amém! Não, é amém pentecostal. Posso ouvir um amém pentecostal? Amém pentecostal. Ô Clebão, você que não é novo na fé, qual foi a coisa mais espetacular que você já viu Deus fazer? Assim? Milagre ou transformação? Enquanto você pensa, Andrezinho, você, Andrezinho? Sim. É a mesma pergunta para você. E para você também, né? Mais O primeiro que responder vai ficar com a pergunta. Olha, eu vi um culto numa igreja pequena, lá em São Luís do Paraitinga uma vez. Eu tava num culto e eu vi uma perna crescer, cara. É assustador. Mas foi muito louco, assim, arrepiante. Ficou com uns 3, 4 metros para tamanho pedra? Quase 9 metros. Não. A mulher tinha uma perna menor que a outra.
E aí o cara falou que Deus ia curar. O Senhor ia curar naquele dia e de fato ele orou. E a mulher que tinha uma perna melhor que a outra saiu de lá com as duas pernas equilibradas. Foi impressionante. O que também seria um milagre se tivesse encurtado a maior. Seria também. É um jeito de agir. Deus escolheu crescer a outra, mas podia ter encurtado. Vai que a outra que era grande demais. Entendeu? Podia ser. Mas foi isso. E eu acho que o maior, assim, que eu tava junto mesmo é a nossa gravidez. A Mariana, papai te ama, que tá vindo aí. Essa altura já deve estar em casa, né? Mas porque eu sou estéril, minha esposa é estéril, e o Senhor nos curou e deu um filho. Acho que é o maior milagre presenciado. Assim. Amém. Só para deixar claro que é do milagre mesmo, não é só você, ela também, os dois? Sim, os dois, Porque aí alguém vai dizer, não, mas é que dificuldade de gravidade é normal. Não, irmão. É milagre, poder de Deus. Muito legal. Chato você falar disso daí, porque assim, aí tudo que eu separo aqui pra falar, eu falo aí. Melhor. Mariana, tio Careca te ama. Uhum. Porque a correria que eu fiz com esses dois, porque assim, não somos só irmãos na fé, né? Uma amizade de longa data e quase que irmãos de sangue. Uhum. Mas então eu vou pular da Mariana, porque ele já explicou e tem testemunhas. Não vi nada sobrenatural. Sinceramente tenho vontade, mas não mudaria minha fé. Era só para ver com os meus olhos, enfim. Eu lembro de quando começou a igrejinha na chácara, a igreja que hoje a gente congrega lá. Eu lembro de uma irmãzinha querida que tá lá com a gente, pode falar nome? Melhor não falar nome, né? Ela tá assistindo, beijo. Ela tá assistindo, a irmãzinha tá assistindo. Eu lembro na ceia, assim que o Bruno explicou quem podia tomar ceia, ela virou para trás onde eu tava, chorando, falou assim: o que ele disse significa que eu posso tomar isso? Foi eu que expliquei nesse dia. Era você que estava pregando nesse dia? Então, eu lembro. O Cadu que tava lá, legal. E para mim foi fantástico poder ver a sensibilidade naqueles... Não dá para explicar. Até hoje, quando eu falo assim, emociona porque entender de fato o que Jesus fez na vida dela. E naquele momento caiu a ficha dela. Então foi fantástico. Para mim, eu acho que entre tantas nesse período de caminhada. E a conversão que é o maior milagre, né, cara? É o maior milagre. Eu também não vi nada assim sobrenatural, mas o que eu trago comigo sempre, até a minha irmã aqui do centro, que foi curada do câncer, a gente acompanhou o procedimento dela, viu ela ruim no hospital, numa situação bem complicada clinicamente, e hoje ela está aí esbanjando saúde, graças a Deus por isso. Doutora hoje, né? Doutora. Biomédica, fantástico. Muito legal. Bom, tudo isso pra mim já tá suficiente. Um abraço, gente, até semana que vem. Então, antes de entrar no material, recapitular algumas coisas, resumir algumas coisas que no início do capítulo 11, que a gente acabou pulando, a gente vai tratar rapidinho, só pra gente contextualizar. Que logo depois que Pedro pregou aos gentios, tá? Semana passada foi Cornélio, Pedro pregando pros Cornélios. Cornélio e seus amigos. Então vamos lá, alguns pontos. Os judeus que estavam em Jerusalém, eles não gostaram que Pedro tivesse pregado para Cornélio, ok? Você pode voltar e ler tudo isso, mas é para contextualizar. Aí Pedro se explica contando que tanto ele como Cornélio tiveram uma visão vinda de Deus mesmo, e aí isso ele começa a construir por que ele fez o que fez. Pedro deixa claro que não tinha como negar a comunhão, né? Ele fala, como é que eu vou negar para eles se eles também receberam o Espírito? Porque o Espírito Santo desceu sobre eles, versículo 17 fala isso. Aí os judeus de Jerusalém aceitam o que aconteceu como obra de Deus, isso foi legal, eles reconhecem, bacana então, já que é assim, então a gente reconhece. Ainda tinha uma perseguição que havia sido desencadeada pelo apedrejamento de Estevão, então estava rolando, Estevão foi apedrejado, estava rolando uma perseguição a partir daquele apedrejamento, nesse contexto ainda, só botando você na história aí. Barnabé ele foi buscar Saulo, que estava meio largado, e começou a caminhar com ele. Barnabé que é o ídolo do pastor de vocês, do Bruno. Ele estava meio largado e começou a caminhar com ele. Ele não ficou enciumado com a proeminência de Paulo. Barnabé não fica enciumado com isso, porque no reino de Deus não poderia ter espaço para isso. Sim. Se eu tenho o Andrezinho que começa a ser usado mais por Deus, eu quero ficar feliz por isso, não ficar enciumado por isso. E aí Paulo e Barnabé ficaram 1 ano em Antioquia ensinando os irmãos, versículo 26, a gente vai ler isso. Isso mostra a importância disso aqui, do hippie,
que é caminhar junto. O ministério ele sempre será mais fecundo na proporção do ensino fornecido. Sem ensino, como a gente costuma dizer, a raiz de cebolinha. Por que raiz de cebolinha, claro? Negão, por que raiz de cebolinha? É rasinha, qualquer um puxa ali. Você puxa, tem só aquele toquinho de raiz. Sem ensino da palavra, sempre será pequenininha e fácil de ser arrancada. Beleza? Então vamos ao texto, Atos 12, versículo 1. Você, negão? Atos 12, 1. Peraí, que eu tava no 11 ainda. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Pronto. Esse Herodes Agripa, ele era neto de Herodes o Grande, não é o rei Agripa. Ele viu o avô matar João Batista, lembra dessa história? Lembra? O avô dele que matou João Batista. O exemplo que ele presenciou em casa é bastante influente na formação do caráter dele. A gente vai começar a perceber alguns perfis, ou o perfil dele, porque ele é resultado da formação que ele teve ao longo da história. Uma reflexão pra gente que você está tranquilo quanto ao exemplo, você, Clebão, que tem filho mais velho aqui, ao exemplo que você tem dado aos seus filhos, estava tranquilo sobre isso? Você gostaria de ver seu filho tendo as mesmas atitudes que você tem? Suas filhas, no caso. Né? Eu acho que a gente tá... Engraçado, né? Eu falei isso esses dias com a Bia, a mais velha. Que eu não quero que ela seja igual a mim. Na verdade, eu não quero que ninguém seja. Imagina a sua filha careca, judiação, cara? Não, imagina. Vai ficar linda. Puxou a mãe. Mas não vai ser a melhor. Não. Porque a gente se conhece. Eu acho que mais do que Deus... mais não. Tanto logo abaixo de logo Deus, abaixo. Só a gente sabe de fato o quão ruim nós somos. Então eu não desejo. Eu desejo sim que as transformações que o Senhor tem feito na minha vida continue fazendo na dela. Mas ser igual, não. A parte boa é legal. Isso, a parte boa. A parte boa, sim. Os princípios e você que tem. aperfeiçoe. Legal. Os princípios é o que eu oro todos os dias que eu vivi para que elas continuem observando os princípios e a gente vai buscando dar os bons exemplos para isso. Amém. Graças a Deus por isso, cara. O texto que o negão leu, ele falou assim, prendeu para maltratá-los. Foi isso que você leu, negão? Isso. Interessante que era uma questão política, ele viu que maltratar os irmãos agradava o povo. O versículo 3 fala isso. Então ele queria ser popular, ele estava maltratando a galera. Então só para pontuar isso aí. Versículo 2, Andrezinho, na sua voz hipster e adocicada. E matou a espada Tiago, irmão de João. Cara, Tiago ele foi o primeiro apóstolo morto. Dos discípulos ali, os 12, foi o primeiro que foi martirizado. Judas morreu, mas martirizou-se, né? Foi o mesmo, esse ainda, Tiago, só para entender, contextualizar, foi esse Tiago que a mãe pediu para sentar do lado de Jesus no reino, lembra disso? Manda meu filhinho. E aí, você lembra da resposta de Jesus? Vocês lembram? Alguém lembra? Vocês por acaso podem beber do cálice que eu vou beber? E aí Jesus fala assim, sentar ao meu lado eu não sei se vocês vão poder, porque daí não é um problema meu. Mas tomar o cálice vocês vão. Vocês podem tomar, vocês vão tomar. E aí a gente vê esse cumprimento da profecia aqui em Jesus, de Mateus 20, 22, você lê lá depois. Pensando do ponto de vista humano, foi um desperdício a morte de Tiago. Ele era um dos 3 que sempre acompanhavam Jesus. Isso, quando a gente olha, a gente fala, caramba, que judiação tão cedo esse cara ser martirizado e morrer ao fio da espada aí. Mas o proveito no reino de Deus é fazer a vontade de Deus. Então Deus não livrou de Tiago, como fez com Pedro, hoje no texto vai ensinar que Pedro foi liberto, não fez isso, e o propósito dele é específico cada um. Então se ele não quis livrar um, quer livrar outro, é um problema dele. Amém? Quer dar provisão para um, não quer para o outro. Alguém quer ter saúde, alguém ter saúde ou outro não ter, não tem muito a ver com Deus não estar no controle. Tem a ver com o propósito de Deus ou não. Sim. Amém? Versículo 13, Clebão, 3. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Pronto. Então, ele percebeu que isso agradava os judeus. Foi o que Clebão leu. O cristianismo, ele afronta o judaísmo. O Andrezinho vai construir junto. E Herodes precisava ser político para governar sobre todo mundo. Ele precisava ser político.
E ele sabia que o cristianismo afrontava o judaísmo. A prisão de Pedro, que inclusive é a terceira prisão, ela é estratégica nas proximidades das festas, que tinha muita gente lá reunida presenciando aquilo. Então o fato de Pedro ser preso nesse momento é importante para agradar todo mundo que estava junto lá. Beleza? Beleza. Até agora tudo bem? Hipster? Tudo bem? Versículo 4, negão. Finalmente a gente tem um original, entendeu? Hipster. Aqui, Boa, gostei. Eu ia fazer esse corte hipster, mas daí em cima o cabelo tá acabando. Aí eu ia raspar do lado e não ia sobrar nada, ia sobrar só o Homer Simpson. Olha que você queria assim. Aqueles três fios caídos, né? Versículo 4. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Olha só, então tinha nesse momento 16 soldados vigiando, né? 4 de 4, falou. 4 de 4. Provavelmente para impedir que fugisse como foi da outra vez. Sim. Então vamos colocar 16 caras vigiando o cara. E aí a época era Páscoa, que é a mesma festa que Jesus foi entregue para ser morto. Porém, muitos anos depois da morte de Jesus. Gálatas 2:1 vai dizer que de fato faz bastante tempo isso. Então a gente começa a construir essa história panorâmica aí e perceber que é na Páscoa, mas muitos anos depois. De repente não achar que foi no ano seguinte, aí tem toda uma perseguição. Essa linha do tempo de Atos, ela tem bastante detalhes e dá para montar com facilidade. Assim, se você lê algumas vezes, lê Gálatas, lê Efésios, rapidinho você consegue montar. Mas ela não é tão intuitiva assim. O texto não está assim, vai contando. Porque a gente conta que a morte de Tiago, nesse mesmo capítulo, mas a gente sabe lá em Gálatas que Paulo, quando se converteu, no meio desse tempo, antes de Tiago morrer, ele vem até Jerusalém, num concílio, e senta com Pedro, Tiago e João. Então Tiago ainda estava vivo, e Tiago vai morrer depois disso. E nesse contexto, Tiago era mais proeminente, até porque Pedro tinha acabado de passar por algumas prisões, já estava pregando aos gentios. Aí você vai ver que tem todo um cenário ali. É até gostoso sentar e bater papo sobre isso, mas é um assunto mais profundo. Então, muito legal. É bom. Versículo 5 tá na vez de quem? É o André. É a minha. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Cara, Pedro estava guardado, né? Acho engraçado, né? Detido. Guardado não, né? Na prisão, e a igreja estava fazendo uma oração por ele, uma oração incessante, intensamente, né? O texto diz aqui sobre ele. Cara, o que é orar constantemente, Andrezinho? O que você acha sobre isso? Olha, eu vejo como orar sem cessar, como se fosse, agora fugiu até a palavra, intercessão, exatamente. Um grupo de pessoas orando por um objetivo. Legal. E aí você tem essa experiência? Você acha que falta em você orar mais o tempo todo, sabe? Eu tenho errado bastante nesse sentido. Eu não tenho orado o suficiente quanto deveria ser. Quanto que deveria ser? Deveria ser. Eu ia fazer essa pergunta. Isso é difícil. Exato. Eu vejo que a gente tem que ter um tempo maior para Deus. O fato é que eu não estou dando tanta prioridade quanto se deveria. Entendi. Eu não lembro quem publicou isso, provavelmente você vai falar, mas tem uma publicação que eu vi e eu achei fantástica. Eu não consigo orar 10 minutos, mas eu não fico 10 minutos sem orar. Poético, né? Mas o que eu acho legal disso é a questão que não é fácil. Né? Você está trabalhando, você está concentrado naquilo ali, é lógico que você vai passar seus 10 minutos sem orar. Só que o importante é que a todo tempo e o tempo todo você bater esse papo aqui com Deus, porque a gente, antes de conhecer de fato o Evangelho, a gente mistifica Deus, né? É alguém muito distante. Enquanto, na verdade, no momento que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo alguma coisa, eu posso bater um papo com Deus e eu posso parar aquele momento. Claro que fugiu um pouco do contexto aqui, porque é o que o André falou. É uma intercessão, é um propósito único, tá? A igreja reunida por aquele propósito. Mas puxando na questão da oração, a cada momento, se eu estou levando tudo o que acontece no meu dia, naquele momento para Deus, eu vou ter uma facilidade, eu acho. Eu vou ter uma intimidade maior na hora que eu precisar interceder pela tua vida numa viagem
ministerial e assim por diante. Legal. Voltando para os irmãos aqui na época da prisão de Pedro. Tem uma história de um herói da fé, não me lembro qual é o nome agora, e ele está num navio, numa viagem para a Europa, saindo da América para a Europa, e o comandante acompanhando aquela viagem, sabendo dele lá, ele era muito famoso, um pregador famoso, não sei dizer qual deles, e estava muito nevoeiro muito denso, muito complicado, e num trecho da viagem de alto risco deles de repente baterem alguma coisa e tal. E aí o comandante, quer saber, eu vou me render. O cara não conhecia, não cria, e manda chamar ele. Ele falou assim, olha, eu preciso que você peça a Deus, ao seu Deus, para ele livrar esse nevoeiro aí. Vamos orar? Ele falou, tá bom, então vamos comigo. Aí eles vão pro convés do navio, dobra o joelho, ele fica 40 segundos em silêncio. E aí depois de 40 segundos de silêncio, ele fala assim, Senhor, nos livre do nevoeiro, por favor. E levanta, aí o cara, que isso? Que tipo de oração? Cadê a oração poderosa? Cadê? É pra você falar as palavras mágicas. Aí ele fica indignado, ele falou assim, não era pra eu pedir isso a Deus? Eu pedi exatamente isso a Deus. E aí quando ele ainda estava bravo, reclamando de que foi inútil, o cara ele vira, o nevoeiro tinha subido. E aí ele se converteu e volta atrás e pede pro cara explicar a palavra no resto da viagem para ele. O Tim Keller é um autor que eu tô começando a dar uma olhada em umas coisas que ele escreve. Ele fala que orar é continuar com Deus uma conversa que Ele começou conosco a partir da criação, quando Ele começou a criar o mundo. Então Ele já começou a conversa, é só continuar essa conversa. E a oração intercessória, segundo o texto de Isaías, ela é quando as minhas linhas que eram assim, eu e Deus, eu cruzo, eu olho pro pedido do meu irmão e falo, Senhor, esquece meu pedido um pouquinho aqui. E eu cruzo a linha e começo a pedir por ele. É o que eles estão fazendo aqui. Eles oram intensamente, todos com o mesmo propósito, assim, se revezam talvez em turnos, se dedicam a buscar em Deus e pedir a Deus que Deus faça o milagre, que Deus mande a provisão, que mande socorro lá para Pedro, porque não devia estar sendo nada fácil uma prisão que foi separada para maltratá-lo, né? Não é só uma prisão, provavelmente devia estar passando por alguma tortura lá. Mas eles se reúnem, eles oram sem cessar até receber a resposta. Até receber a resposta. Isso é muito legal para a gente não desanimar no meio também. Enquanto Clebão abre Filipenses 1,18, Tiago 5,16 fala que muito pode a oração do justo. Alguém disse que o justo aqui seria Jesus, muito pode a oração de intercessão do justo. Mas não é não, o contexto é daquele que crê mesmo, daquele que foi tornado justo, e por isso pode Deus o ouve, né? Mateus 18 concorda com isso. Filipenses 1,18 e 19, fala o quê? Tô folheando aqui só um momento. Folheando. Barulho de folha. Aliás, só enquanto ele acha, aplicativo de oração do Evangelho Simples, né? Baixou o aplicativo, ora lá com a gente, coloca o seu pedido, tem uma rede de irmãos espalhados pelo mundo que ora pelo seu pedido. Muito legal. Muito legal. Posso falar do aplicativo? Pode. Eu achei fantástico esses dias a minha esposa, beijo, ela falou alguma coisa comigo de uma irmãzinha, né, que congrega com a gente, e daí a pouco ela... Eu falei, então não sei o que, eu falei, aconteceu? Tô orando. Ela tava aqui pressionando no aplicativo e orando pelo pedido da irmã. Desculpa. Ficou muito prático, né? Você pode orar no banco, você pode orar em qualquer lugar. Gente no escritório. Não que não pudesse antes, mas te ajuda a lembrar. No escritório, ela só parou, apertou ali, orou, soltou, acabou. Perfeito. Filipenses 1, 18 e 19? Isso. 18. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso eu estou alegre e vou continuar assim. Pois eu sei que, por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Legal. Então, pela oração eu vou ser liberto. Assim, Paulo, mesma experiência que Pedro teve nessa história que a gente está contando aqui. E o texto ainda fala que eles oraram intensamente, quer dizer, me parece que é uma oração de coração mesmo, né? E isso depende muito da iminência, da necessidade da oração, né? Nossa oração ela será mais profunda e mais fervorosa conforme você precisa mais. Sim, sim. Os momentos de maior aflição da minha vida foi talvez que eu tenha orado de forma mais coerente. Pergunta para você, irmão. Dá um zoom digital aí, por favor. Pergunta para você. Você quer orar de forma mais honesta, mais sincera? Que venha um problema sobre você. Cuidado com o que você pede, você pode ser atendido. Legal. Uma coisa bonita é que o problema de Pedro era o problema da igreja. Sim.
o problema do seu irmão tem que ser o seu problema. Sendo isso verdade, oraremos sem cessar uns pelos outros. Então a gente vai orar quando eu entendo que de fato o problema do irmão é o meu problema, não é um problema dele e ele vai resolver. Deus ajuda a resolver o problema dele. Não, Deus ajuda a resolver o nosso problema. Evidente está que a solução do ponto de vista de Deus não é sempre uma solução do nosso ponto de vista. Então a gente às vezes acha que tem que ajudar de um jeito e Deus fala assim, não é para ajudar desse jeito. Então tem que estar rendido à vontade de Jesus. Versículo 6, Clebão. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. Legal. Deus ele liberou Pedro no limite da situação mesmo, né? Nos 48 do segundo tempo mesmo. Que foi uma situação semelhante que o Daniel também passou lá, em Daniel 10, 12, Sim. que fala também bem no finalzinho. E é uma reflexão que o texto traz a gente tem perseverado em oração, se deixarmos de orar, a resposta pode não chegar, se a gente parar e desistir no meio do caminho. A Bíblia fala de algumas pessoas que insistiram e que receberam por ter insistido, né? Amém? Amém. Esse é o orar é fazer a parte que nos cabe. Eu tenho medo dessa frase porque eu falo assim, não, eu estou orando, então Deus tem que fazer. Não. A sua parte é orar. A parte de Deus é fazer aquilo que Ele já ia fazer mesmo, que é o melhor, não é necessariamente o que você está pedindo. Mas nesse caso, por haver intercessão, por haver busca, o Senhor resolveu fazer. Então, legal. A nossa mente limitada nem sempre que é melhor, que a gente acha que é melhor, de fato melhor, né? Eu acho um bom exemplo de ser atendido, orar e ser atendido, você está intercedendo junto com o irmão por uma coisa. É mais ou menos o seguinte, você está andando com a Giovana na rua e aí está quase próximo da hora do almoço. Aliás, você está em casa fazendo um churrasco, você está terminando de cortar a carne, ela fala, pai, dá um pedacinho. Está na hora do almoço, natural para você, opa, claro, Giovana, tira aqui, tira, cuidado que está quente e tal. Agora você está próximo da hora do almoço e andando com ela na rua. Ela, pai, quero um chocolate. Você sabe que se você comer o chocolate vai estragar o almoço. Você daria um chocolate para ela, tranquilo, não tem problema nenhum, o chocolate é bom. Só que agora não. Não, filha, não, nós vamos almoçar. Então é dizer um não, receber um não. Ela vai chorar, vai espernear. Ela vai reclamar porque ela queria um chocolate e na cabeça dela, meu pai é mau, não me dá nenhum chocolatinho. Mas o pai daria uma caixa de chocolate a hora que fosse necessário, a hora que fosse oportuno. E por outro lado, conhecendo o pai que tem, vai entender que aquilo é pro seu bem. Sim. Então, quanto mais a gente conhece o pai que a gente tem, a gente entende que o não dele é pro bem. Isso, o sim e o não revela o caráter do pai. Legal. Uma coisa que eu acho lindo do texto é que Pedro estava dormindo, confiante, mesmo preso, em segurança máxima, com grilhões acorrentados. Chama muita atenção, né? 2 correntes. Isso, e ele dormindo. E eu não sei se ele aprendeu com alguém sobre dormir na tempestade. Alguém conhece alguém que dormiu na tempestade? Uma paz absurda, né, cara? Acho que andou com alguém que fazia desse jeito aí também, cara. Versículo 7, negão, eu acho. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. E ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Simples assim. É legal demais, né, cara? Jesus o libertador mesmo, assim, né? Quando a gente está dentro da vontade dele, ele vai fazer do jeito que ele quiser e libertar a gente das prisões de uma forma geral. E aí uma questão que o material traz, eu acho importante refletir, é que área da sua vida precisa de libertação, né? Eu queria de fato desafiar você agora a dar um pause no vídeo. Um pause no vídeo? Pode dar um pause no vídeo. E orar por isso. O material traz essa reflexão, exatamente essa questão, orar por isso agora. Então, estou desafiando você, atenção, dá o pause e ore agora pelas suas prisões que só podem ser libertas em Jesus. Amém? Você que fez, você que não fez, desobediente, tá bom. Você precisa ser liberto da rebeldia. E você que já voltou agora, graças a Deus por isso que o Senhor tem misericórdia de nós. A vontade de Deus é a senha que abre as portas. Olha que poético e profundo. Qual é a senha que abre porta, Andrezinho? A vontade de Deus. A vontade de Deus, muito legal. Assim como na passagem que Jesus manda buscar o jumentinho, mandando dizer o Senhor precisa dele, lembra disso? Se perguntar o que faz, diga que o Senhor precisa dele.
e ele é atendido pelo dono do jumentinho. Quando o projeto é de Deus, nada impedirá, porque o Senhor precisa disso. Então, o Clebão vai ganhar muito dinheiro. Se o senhor precisa disso, amém. Ele vai usar esse dinheiro do Kleber depois para a glória dele. Legal? E uma outra reflexão do material, a gente tem essa disposição, a mesma liberalidade. Se o senhor precisar de alguma coisa nossa, nosso tempo, os nossos bens, nossa família, nossa saúde, nossa vida, a gente vai colocar na mão dele também, negão? Quer falar? Amém. Não, só amém. Nesse momento é só amém. Amém. E o senhor sabe amém como... por fé. Amém. Tudo dele. Amém. E aí Pedro se levanta antes da corrente cair, não é isso que você leu? Isso. Pedro se levanta e depois a corrente cai. Que é um ato de fé que precede a libertação, né? Assim, eu creio que eu vou ser liberto, eu me levanto. E aí a corrente cai, né? Parece que meio que nessa ordem. Versículo 8, hipster. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te a tua capa e segue-me. Pronto. É mais ou menos assim, pega tudo que é seu e vai embora, né? Não deixa nada para trás aqui. Muito legal. Continuando, Clebão, 9 e 10. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Legal. Muito legal. Então, aparentemente, ele passou pelo meio das duas primeiras portas, né? Não se abriram, assim, continuaram trancadas. E a última, que era uma porta de ferro, essa foi automática. Você chegou perto, abriu, né? Parece um shopping. Porta de vidro. Presença, né? Quer dizer, de nada adiantou a prisão de segurança máxima e a guarda muito reforçada, não adiantou de nada. Enquanto o negão abre o Salmo 107, 10, a gente reflete aqui sobre o material que diz que mesmo que eu tenha me enredado, né, me complicado nas minhas prisões, Jesus me liberta se eu clamar. Nada detém a libertação de Jesus. Então, Amém. Salmo 107, 10 a 16, fala o quê? Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Amém. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Muito legal. Então eles fizeram besteira, estavam sofrendo por isso, aí clamaram ao Senhor, o Senhor libertou. Então muitas vezes a gente pode estar preso pelas nossas loucuras aí, mas o Senhor Jesus nos livra assim. Amém. Andrezinho, 11 e 12. 11 e 12. Pedro, então, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente o que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a sua expectativa do povo dos judeus. 12 também, né? Isso. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Legal. Então, primeiro Pedro ficou um tempo contemplativo ali, né? Ele reconhecendo o milagre feito por Deus, ele fica ali, caraca, velho. Legal isso aí, hein? Interessante, isso é bacana. E também outra coisa legal que essa Maria aqui era a mãe de João Marcos, irmã de Barnabé, na casa de quem as pessoas estavam orando. Só para contextualizar, para saber quem é aí, para você não achar que é uma Maria errada aí. 13 e 14, negão? Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao conhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Imagina a ansiedade de Pedro, que era menino, deixou ele para fora lá. Perseguição louca, ele fugitivo. Deixa ele lá de fora, né? Provavelmente era alta madrugada, porque os soldados também estavam dormindo, né? Quando ele saiu por eles. Mas a igreja estava orando de madrugada. Então é legal isso também, né? Então todo mundo dormindo, mas a igreja estava acordada orando.
Não estou nem defendendo vigília aqui, que também pode ser uma coisa boa. É bom. Mas estou dizendo só do fato de estar orando, estar intercedendo, crendo, colocando na mão de Jesus. Versículo 15, Clebão. Então eles disseram, você está maluca. Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram, é o anjo dele. Bom, eles estavam orando para isso, mas não creram que Pedro estava lá. Eu acho que a atenção é nós mesmo, né, cara? A atenção do evangelho é o homem, né, cara? Orando, Deus livra Pedro. Tá aí, não pode ser Pedro. Mas você não estava orando, cara? Que às vezes a gente ora e duvida da resposta de Deus, né? Você vai fazer? Jura? Sério mesmo? Você não pediu para fazer? Eu vou fazer. Então tá. E o anjo dele, né? Deve ser o anjo dele. Cara, que eu não quero conjecturar muito sobre isso, mas Hebreus 1 fala que os anjos são espíritos ministradores para aqueles que vão herdar a salvação, etc, etc. Então pode ser, alguns, popular chama de anjo da guarda, né? Isso. Mas a Bíblia não fala de um anjo seu da guarda, mas falam de anjos que guardam, exatamente. 16 e 17, negão. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriu a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Bom, esse Tiago aqui, esse aqui é irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Repete, irmão de Jesus. Isso. É possível, Bottini. É possível. Irmão de Jesus. Ciro Bottini, abraço, queremos você. Compre. Não. Genial. Então, antes Tiago ele era descrente, né? A gente vê pela história que os irmãos de Jesus não criam nele. Mas quando ele viu a ressurreição, se converteu e se coloca na posição de servo, junto com outro irmão, que é Judas. Olha que interessante aí, Tiago, que escreve inclusive Tiago, é irmão de Jesus, e Judas é irmão de Tiago, portanto irmão de Jesus. Judas escreveu Judas também. Versículo 18 e 19, Andrezinho. Logo que amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados, sobre o que teria sido feito de Pedro. E Herodes, tendo-o procurado, não o achou. Inquiriu os sentinelas e mandou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, demorou-se ali. Caramba. O que ele mandou fazer com os caras? Mata todo mundo. Mata todo mundo. Caça ele. Alguns eles podem ter se tornado crentes, ou Herodes deve ter pensado que era um complô e deve ter ficado muito irado também. Então, ou algum se converteu, ou ele ficou muito revoltado com isso, ou ele não queria que essa história se espalhasse. Eu não sei o que Herodes queria aqui, mas mandou matar, queima de arquivo, né? Mandou matar todo mundo. Ficou muito revoltado. Coração sanguinário, né? Muito legal. E chegamos então à conclusão, Bottini! Conclusão! E eu vou falando, lendo a conclusão, vocês vão dizendo amém, como é de praxe. Já também diga amém aí da sua casa. Amém. Pode escrever um amém nos comentários. Pode, amém. Vai, amém. Ele não fez isso, né? Fez? Vários amém. 5, 6 amém. Devemos ser ousados quanto à realização da vontade de Deus. Amém. Buscar intimidade para conhecê-la, né? Conhecer a vontade, e descansar na sua soberania para realizá-la. Amém. Só a soberania de Deus para realizar isso. É importante identificar tudo que nos prende, entre aspas, e orarmos para Deus nos dar libertação. Amém. Não ouvi amém aí em casa? Amém. Pronto. Aprendermos a perseverar em oração até obter a resposta. Amém. Deus vai nos conceder a solução para as nossas necessidades, ou graça para convivermos com o problema em paz. Bonito isso, hein? Vai nos dar solução para a nossa necessidade, ou graça para convivermos com o problema em paz. Isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Andrezinho, se o irmão não gostou da gente ou quer mandar críticas, sugestões, ele manda para qual e-mail? Aqui atrás, fale para o Evangelho Simples. Você mandou bem. Tá assistindo. Isso é nossa, né? Tá assistindo. Falecom@evangelhosimples.com.br. Beleza, galera? Foi uma honra estar com vocês aqui. Obrigado pela participação. Espero receber vocês aqui em casa outras vezes. Amém? Iremos. Quer falar alguma coisa, né? Não, só isso. Na verdade, quero sim. Eu quero participar do RIP virtual.
puxa vida, eu adoraria participar. Não, manda e-mail, vem. Manda e-mail, fala, ó, eu queria ir tal dia, e aí a gente vai conversar, vai passar pra você o dia que a gente vai Ó, gravar. queremos você aqui, hein? Você aqui, o Sofá Vermelho te aguarda. Vem bater papo com a gente, vem tirar suas dúvidas, vem compartilhar. Só não vem trazer pregação, tá? Então, vem aqui pra compartilhar, trocar ideias junto. Gente, valeu, tamo junto, obrigado! Tchau! Valeu, até a próxima.